Então, damos início ao primeiro palestrante do dia de hoje. Vou apresentá-lo aqui, perito Matheus Pereira Silva, da Polícia Científica do Paraná, geólogo por formação, mestre em Geologia Exploratória e técnico em Petróleo e Gás Natural, pela Universidade Federal do Paraná. Assessor técnico na Polícia Científica do Paraná, lotado na seção de crimes ambientais. Foi estagiário de Geologia Forense e Local de Crime do setor técnico-científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Geociências Forenses e membro da Rede Internacional de Geoforense, AGIM. Cofundador do modelo de capítulos estudantis de Geociências Forenses e apresenta experiência com análise de vestígios de solo e sedimentos em casos criminais. Matheus, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Claudiane. Tudo bem? Bom dia, Tudo Camargo. bem? Só uma leve correção, eu não sou perito. Por favor, por favor. De repente, quando crescer, talvez eu seja, mas ainda não. Ok. Só assessor técnico mesmo, por Ok. enquanto. Mas, enfim, queria começar também agradecendo, né, o convite para participar do workshop, agradecer também aí as palavras do Camargo, né, um grande amigo. Sempre, né, uma oportunidade muito boa, né, poder passar um pouco aí de alguns estudos de caso que a gente trabalha aqui na Polícia Científica. Eu creio que o foco, né, do workshop seja abrir o leque aí de profissionais da área, né, interessados em começar a trabalhar com microvestígios. Eu sei que não é muita gente ainda, né, a gente espera que seja sempre mais, né, que trabalham com vestígio do solo, né, e sedimento também. Então, eu espero que minha palestra hoje, pelo menos, plante a sementinha aí em vários colegas Brasil afora, né. Então, isso aí. Vou transmitir aqui, pode ser? Sim, claro. À vontade, podemos começar. Valeu. São 30 minutos, certo, Claudiane? Eu vou só marcar aqui no cronômetro. Certo, 30 minutos. Beleza, perfeito. Tá conseguindo enxergar a tela certinho? Tudo de acordo, perfeito. Beleza, deixa eu só esconder o negócio. Aí. Maravilha. Isso aí. Então, o título da minha apresentação é A História de um Grão de Areia, como a análise de solo e sedimento contribuem para investigações. Então, um pouco diferente, né, dos restantes aí, dos palestrantes que trabalham bastante com solo, né, o caso da Samara, do Vander, a Lorna também, Figueroa. Então, eu vou trazer um pouco da questão do sedimento, tá? E também eu vou focar mais na questão da fração areia do solo, que a gente sabe que não é sempre que a gente trabalha com areia, na maior parte das situações, né, a gente trabalha com a fração mais fina do solo, como argila e silt, mas hoje eu vou mostrar um pouco a importância de a gente também dar uma atenção para essa fração areia do solo, tá? Então, começar aqui, imagina que saiu um torrão, né, um fragmento ali de um solo qualquer, tá? Pode ser aqui de Curitiba, Brasília, enfim, qualquer solo, né? Os constituintes, né, desse material, desse vestígio, são basicamente então, a fração mineral, a biológica e a antropogênica, né? E dentro dessas determinadas frações, né, o perito designado, né, o pesquisador, ele vai poder, através de aplicação de técnicas analíticas, determinar algumas características dessa fração. Como, por exemplo, dentro da fração mineral, a gente pode ver a parte distribuição dos elementos químicos, assembleia mineralógica, isótopos estáveis, tamanho de grão, né? Minerais pesados, que eu vou falar bastante de minerais pesados aqui.
E, enfim, outras estruturas químicas também, né? Na fração biológica, aí a gente já tem atributos mais relacionados aí com a fauna, né, microscópica que vive nesse solo, e também restos, né, metabolizados aí de matéria orgânica, toda essa questão aí também de metagenômica, pólens. E na fração antropogênica, né, por exemplo, a palestra lá do Alexandre ontem, né, que falou sobre pelos, né, então fibras também pode ser uma fração muito importante, né, um constituinte muito importante do solo, né, assim como plástico, vidro, né, e todos os microvestígios que a gente está debatendo aqui nesse workshop, tá? E todo esse conjunto, né, de frações vai determinar, então, a assinatura do vestígio, e a gente vai poder usar essa assinatura para confrontar amostras diferentes, né. Mas no meu caso aqui hoje eu vou falar mais sobre a questão da fração mineral, tá? E não é toda a fração mineral que eu vou abordar. Vou focar, então, na fração areia, né, seja de um solo, né, residual, ou seja de um sedimento transportado. Que a gente vê, né, geralmente nos trabalhos, aí, acho que 90% dos trabalhos na área, eles são publicados focando na fração argila e silt, tá, que são as frações mais finas, e não é à toa, né, porque é a fração do solo onde tem maior poder de aderência, né, e retenção em superfícies de objetos, ou de roupas, veículos, enfim. Então, realmente, é a fração do solo com maior importância do ponto de vista criminalístico, tá? Mas isso não quer dizer que a fração areia ela também não tem aí sua posição de destaque, né, durante uma investigação qualquer, né? Então, praticamente todos os solos, eles têm um pouco de areia, né? Pode ser 1%, pode ser 5%, ou pode ser 90%, mais de 90% de areia, né? Se a gente estiver, por exemplo, lidando com sedimento costeiro, sedimento de praia, tá? Então, eu circundei aqui também o cascalho, tá? Porque o cascalho, às vezes, ele também pode dar alguma informação interessante, tá? Mas é muito raro que tenha qualquer coisa ali acima de areia, tá? Em vestígios questionados. Okay? Para começar, então, explicando a dinâmica, né? Por que a areia é tão importante assim no solo ou nos sedimentos, né? O que tem nessa fração areia que dá para ela um poder assim de discriminação de coisas, né? Então eu botei aqui uma paisagem bem bonita da Serra do Rio do Rastro, né, lá em Santa Catarina, então eu tive a oportunidade de visitar, um lugar sensacional, principalmente para quem é geólogo, né? Que foi nessa serra, né, onde o pesquisador lá em 1900 e bolinha, né, o White, ele construiu a coluna White, né, que foi uma dos primeiros esboços aí da Bacia do Paraná. Então, ao longo dessa estrada, a gente vai descendo e vai acompanhando aí todas as unidades, né, da Bacia do Paraná, Serra Geral e assim por diante. Então, é uma estrutura, né, geomorfológica que ela é bastante enfim, existem múltiplos tipos de rocha, né, aflorando aí nessa montanha. Então, se a gente imaginar, por exemplo, esse canal de drenagem que eu desenhei, né, bem essa criança desenhando, né, a gente consegue ver mais ou menos o trajeto que uma drenagem passa, né, cortando nessa estrutura e indo até lá a região mais plana, né, mais de menor altitude, né, como qualquer outro rio, né. Então, se a gente imaginar que aqui em cima eu tenho uma fonte, né, um source, e que vai o tempo todo, né, esse rio ele está erodindo, né, está transportando esse material, carregando consigo, né, para baixo, né, e levando lá para as áreas mais planas, até chegar numa região, por exemplo, imagina que seja um lago, né, ou o próprio oceano, onde vai ser o nosso sink. Então, esse termo source to sink, ele é um termo bastante utilizado, principalmente em estudos de proveniência geográfica, né, de sedimentos, para tentar estabelecer esse nexo aí entre a fonte dos seus sedimentos, a fonte do seu material, está sendo erodido até o local onde ele está sendo depositado. Tá? Mas não é só no sink, né? Não é só no final onde tem deposição, ao longo de todo o caminho, enfim, há processos, né, de sedimentação e deposição de sedimentos. Tá? Então, eu coloquei em amarelinho aqui algumas porções, por exemplo, canais aí, né,
barra de Pontal, de rios, né? Enfim, existem dezenas de feições de deposição fluvial e outras também, né? Outros tipos de transporte. Então, é muito fácil a gente encontrar areia, né? E o constituinte, né, que eu coloquei lá no começo, que são os minerais pesados, eu creio que eles sejam a fração mais importante da areia para a gente estudar, tá? Então, o controle, né, da presença de minerais pesados, que eu vou explicar depois o que né, o que são minerais pesados, depende muito dessa dinâmica de transporte dos sedimentos ao longo do seu canal, tá? Então, aqui. Cada bolinha colorida dessa está representando uma espécie de mineral pesado. Então, tem, por exemplo, o quartzo, né, que é o mineral mais comum, né, que existe. Só que ele não é um mineral pesado, tá? Por que ele não é um mineral pesado? Porque ele tem a densidade menor que 2,89. Então, esse é o limiar aí que vai em torno disso, né, tem algumas variações, né? Mas em torno desse valor 2,89 é o que vai definir o que é um mineral leve ou um mineral pesado, tá? Então, tudo que tem densidade maior do que esse valor, a gente vai chamar de mineral pesado, tá? Por exemplo, o feldspato, ele ainda também não é um mineral pesado, porque ele tem 2,6, e assim por diante. Ao contrário da monazita, magnetita, granada, né? Que são minerais pesados, tá? Com base, então, nesses valores de densidade, né, e tamanho de grão, cada mineral desse, cada espécie mineral, ela vai ter um comportamento hidrodinâmico diferente, né, durante o transporte via aquosa, principalmente, né, que é o que a gente mais lida, né. Então, o que a gente observa, né, então que, eu não vou entrar no mérito da física aqui, até porque eu nem sou físico, né, mas a gente observa que os minerais pesados, eles têm maior tendência a se acumularem, né, formando depósitos por conta dessa forma, né, da maior densidade e menor tamanho de grão comparado com o quartzo, por exemplo, que ele, além do fato de ser mais leve, né, ele consegue ser carreado aí por maiores distâncias, né, por isso que a maior parte das praias é 99% quartzo, né, porque o quartzo tem essa capacidade de chegar muito longe, né, desde a fonte lá na montanha. Então, a gente chama essa diferença, né, de comportamento de seleção hidráulica, tá? Então, a seleção hidráulica é o que faz com que determinadas espécies de minerais pesados sejam depositados em determinadas condições hidrodinâmicas, né? Por exemplo, velocidade do fluido de carregamento, né, velocidade da água do rio, a força, né, com que esse meio de transporte tem para carregar esses minerais, tá? E depositar em determinadas circunstâncias. Então, basicamente, a gente vai ter a mistura, então, de várias fontes diferentes, para no final a gente formar uma amostra única ali de minerais pesados, tá? Então, cabe, né, então, ao pesquisador fazer esse estudo aí de proveniência, né? Considerando, então, várias contribuições, né? Imagina um rio que ele passa por várias montanhas diferentes composições, né, litológicas. Então, no final, a gente vai ter uma amostra ali com minerais pesados de diferentes fontes, tá? Essa imagem está meio ruim, mas ela descreve o que eu acabei de falar, né? Então, eu tenho ali no canto esquerdo, né, rochas diferentes, o azul e o verde, né? São embasamentos, por exemplo. E esses embasamentos, eles vão gerar sedimentos ali mais para baixo, tá? E a composição, né, seja a idade do zircão, que é o mineral pesado que a gente usa para datar rochas, né? Então, não só do zircão, mas a composição de outros minerais pesados do nosso sedimento final vai ser basicamente um reflexo da composição mineralógica das nossas fontes, né? Então tá lá. Então a gente consegue fazer esse espelhamento aí do que é um atributo da fonte e correlacionar com o atributo lá, do nosso sedimento e correlacionar com o atributo da nossa fonte, tá? Então, se eu tenho, né, fontes, por exemplo, um vazamento cristalino com muitos minerais pesados, já uma fonte sedimentar, né, com poucos minerais pesados, eu vou poder ter essa combinação aí
de sedimentos, né, depositados, diferentes quantidades totais de pesados e diferentes espécies de pesados. Então, aí a gente já começa a ter uma noção do poder de discriminação de amostras apenas com base nos minerais pesados. Tá? O ZTR ele é um índice muito importante, significa a junção de 3 minerais pesados, né, silicão, turmalina e rutilo, que a gente chama de minerais pesados ultra estáveis, que eles têm capacidade aí de ser transportados aí por quilômetros, né, milhares de quilômetros, sem serem degradados ao longo do caminho. Então, eles são muito resistentes ao intemperismo, tá? Então, eles são aí um índice muito grande aí de maturidade do solo, né, e de fertilidade também. Então, quem nunca foi na praia, né, e viu aqueles risquinhos pretos na areia, então aquilo, né, prazer, né, são os minerais pesados. E apenas de uma única praia, a gente tem variações muito grandes de minerais pesados. Se a gente pegar aí algumas dezenas de metros, né, centenas de metros em qualquer praia brasileira, a gente vai ver que existe uma variação grande de minerais pesados, tá, ao longo dessa praia. E a causa disso é basicamente, né, controle aí, fluxo, né, das ondas, marés, enfim, rios que desembocam na praia. Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem toda essa variação de minerais pesados que podem ajudar em investigações criminais, que eu vou mostrar depois um caso, né, que a gente trabalhou em Santa Catarina, que foi exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Foi um caso envolvendo sedimento de diferentes praias. Trabalhamos com minerais pesados, né, que foi, eu acho que, a técnica mais importante. E graças a essa variação, então, que a gente tem tanto intra, né, praial, dentro de uma mesma praia, quanto interpraias, a gente consegue, então, diferenciar amostras, tá? Desde que o processo de amostragem siga protocolos aí muito bem estabelecidos, né? Por exemplo, né, não me canso de falar do protocolo desenvolvido pela Samara, né, que a gente usa, tenho certeza que vai ser um modelo, já é um modelo, né, toda a criminalística aí do país. Então, voltando na questão da areia, determinadas espécies de minerais estão presentes em determinadas frações granométricas, né? Isso é o básico. Então, a fração argila, a gente tem a maior presença de minerais secundários, como os argilominerais, e na fração areia, então, a gente vai ter outros tipos, né? Majoritariamente outros tipos de minerais, né? Como, por exemplo, quartzo, que está em tudo, né? Eu acho, assim, o quartzo, cara, insuportável, porque ele, principalmente a areia de praia, né, ele tá ali presente em 99%, mas ele não tem tanto significado, assim, né, das coisas, né? Então, mas ele acaba mais atrapalhando. O que importa mesmo são os minerais primários, né, que são, no caso, minerais pesados. E, inclusive, os minerais pesados, eles tendem a se concentrar por conta, né, do controle hidráulico, que eu falei da seleção hidráulica, eles tendem a se concentrar em determinadas frações aí também granulométricas, tá? Então, por exemplo, magnetita, né, tende a se concentrar nas frações mais finas da areia, turmalina nas mais grossas, né? Aí que tá, né? Então, aí eu falei, né, a classificação dos minerais pesados, tá? Então, os mais instáveis são, por exemplo, os piroxênios, né, os anfibólios, tá? E quando a gente está trabalhando, então, agora com solo residual, aí a gente vai ter que avaliar, então, a susceptibilidade ao intemperismo dos minerais primários da rocha ali que gerou aquele solo, tá? Então, é um contexto um pouco diferente, mas é seguindo a mesma lógica, tá? A gente está agora falando de resistência ao intemperismo, tá? Então, aí eu tenho uma infinidade de solos, né? Não sou agrônomo, mas tem uma noção que o Brasil é um país muito diverso de tipo de solo, né? E também, né, como falei, dentro de num rio, né, ou numa praia, a gente tem também variações muito grandes de minerais pesados. Então, tem aí essa interpolação desse trabalho, né, que mostra isso, exatamente isso, né, essa variação de concentração de pesados, né. E dentro de uma única amostra, aí eu tenho um universo muito rico também de espécies de minerais pesados que podem contribuir para uma assinatura desse material, tá? Então, tá lá. Opa, peraí que pegou meu crack aqui, do Adobe. Entrando agora um pouco, então, na questão dos estudos de caso, tá? Teve essa situação, tá? Eu não vou entrar no mérito, porque o caso ainda está sob investigação, mas envolveu aí um determinado crime, tá? Um determinado estado, e foi questionado, né,
se um material residual, né, de solo presente numa arma poderia ser correlacionável com o solo do local do crime, tá? Então, a gente tem esse fuzil aí, nesse Taurus T4, e a gente pode ver na coronha ali um resto ali, né, de solo, né? Então, esse resto ali de solo, ele foi questionado, né? E a gente trabalhou, então, agradeço muito a Michele, né, perita aqui na Federal, e o Pérez também por me darem a oportunidade de ter ajudado, né, nesse caso. Foi muito gratificante. Então tá lá. Então a gente fez a extração, né, desse material do fuzil e começamos aí uma sequência de trabalhos para tentar correlacionar, então, esse material do fuzil com o material lá do local do crime, né, para ver se tinha se era possível estabelecer algum grau de conexão. Tá? Então, o primeiro passo, né, sempre a gente fazer um estudo, a gente chama de estudo de escritório, né, que é fazer um estudo das bases cartográficas, dos bancos de dados disponíveis, né, geograficamente ali na região. Então, nosso objetivo era correlacionar o material questionado com 2 locais, né, local 1 e local 2, para ver com qual deles havia maior similaridade. Tá? Então, tá aí, o solo do local 1 e local 2, né, então, a amostragem foi feita seguindo o protocolo da Samar, né, o quadrante, e apenas, né, a gente observando o mapa geológico e o mapa de solos, a gente já consegue prever, inclusive, a composição, né, do nosso material controle, né, no caso, local 1 e local 2. Então, as bases, elas não só elas nos ajudam a guiar nossas técnicas analíticas, mas elas também nos ajudam a corroborar o nosso resultado final, né? Então, a gente interpreta se faz sentido uma amostra ter determinadas características, sendo proveniente de uma rocha tal, né, ou de um tipo de solo tal, né? Então, que a gente, nessa situação aqui aconteceu? A gente estava trabalhando com 2 locais de crimes situados no mesmo tipo de rocha, tá? Porém, em tipos de solos diferentes. Então, isso deu para a gente um resultado muito interessante que eu vou mostrar depois, tá? Então, basicamente, rochas metamórficas, né, de alto grau. Então, a gente tem aí uma foto, né, do microscópio do local 1, do local 2 do material questionado, tá? Então, a gente consegue ver já algumas semelhanças, algumas diferenças, né? Mas, visualmente, assim, não dá para dizer muita coisa, tá? O que ajudou bastante a gente, né? Aplicar técnicas que a gente usualmente aplica em areia. Por quê? Porque a fração presente no fuzil, né, no material questionado, era majoritariamente areia, tá? Então, a gente, se tivesse argila, obviamente, ia trabalhar com técnicas, né, aplicáveis mais argilo-minerais, mas como no fuzil tinha bastante areia, né, bastante, entre aspas, era muito pouca amostra, né, a gente teve que aplicar técnicas voltadas aí para estudos aí de minerais pesados ou mineralógicos aí, de minerais primários, né? Então, por exemplo, um cristal de biotita, né, que a gente conseguiu observar no MEV, e por meio aí de análise de IDS, a gente conseguiu aplicar a técnica de geotermometria de titânio. Então, a gente analisa a quantidade de titânio nesse cristal e a gente consegue aí definir a temperatura de metamorfismo dessa biotita, tá? Então, a gente sabe se é uma biotita de baixa temperatura, de alta temperatura ou de baixa pressão, né? E fazer um estudo aí, tentar inferir alguma coisa de metamorfismo nessa biotita, tá? Quimicamente, a gente conseguiu observar que os solos presentes, né, situados em cima de latossolos, eles tinham menor quantidade de sílica, então, o que faz muito sentido, né, porque o latossolo, geralmente, ele tem maior processo, né, de dessilificação, nunca sei falar as palavras. E aos poucos a gente foi vendo, né, que o material questionado era um pouco mais parecido, né, o em vermelho aqui, com o nosso caso, com o nosso local 2, tá? Principalmente do ponto de vista químico, tá? Porque mineralógico, quando a gente vai olhar, né, do ponto de vista mineralógico, a gente não conseguiu ver muita diferença entre o local 1 e o local 2, dado que são 2 locais provenientes do mesmo tipo geológico, tá? Então tá lá, a gente vê vermiculita, biotita, feldspato, 2 fases aí diferentes de granada, né, rutilo, peroxeno e fibole também, né. O MEV ajudou muito, né, a gente identificar
as espécies minerais, tá? E teve uma questão interessante, que foi o estudo da granada, né? Então a gente conseguiu encontrar, né, cristais de granada goetitizados, tanto no fuzil quanto nos dois locais de crime, né? Estavam sob investigação, tá? Então a gente consegue ver claramente aí nódulos, né, de goetita formados em cima de cristais de granada, né, nesse formato aí meio boxwork. E quando a gente observa, então, a abundância relativa de minerais, a gente vê que não há tanta diferença assim entre eles, tá? Diferenças tão significativas assim a ponto de a gente já poder bater o martelo, tá? Do ponto de vista mineralógico. A difração de raio-x disse a mesma coisa, tá? Então não há diferença muito nítida, né, em termos mineralógicos, né? Mas quando a gente junta todas as informações e faz um estudo estatístico, né, de similaridade de Bray-Curtis, a gente vê que há uma maior similaridade em relação ao local 2, tá, analisado, do que em relação ao local 1, que é um pouco menor, tá? Então vai de 84%, né, até 96% de similaridade, tá? Então o que a gente pode dizer nesse caso, né? Qual foi uma das conclusões, né? Que tanto o local 1 quanto o local 2, né, apresentam, né, sinais de que são solos, né, formados em cima de que a gente chama de metapelitos, então rochas muito finas, né, que foram metamorfizadas, né, numa determinada condição de temperatura e pressão da face anfibolito, tá? Então assim como o material questionado, né? Então dá para dizer que esses três aí esses três conjuntos de amostras analisados, né, são provenientes do mesmo substrato rochoso, né, formado sob condições termodinâmicas e composicionais similares, né? Quer dizer que o material questionado veio lá do local 2? Com certeza não, né? Quer dizer que a amostra é muito parecida. E além, né, de a gente trazer uma abordagem numérica, de estatística, é interessante também tentar encaixar dentro de categoria de compatibilidade. Então, isso é uma tradução direta de um guia do Centro de Ciência do Solo Forense australiano, né? Então é importante também trazer no laudo aí um grau aí de compatibilidade entre as amostras, tá? Então, tá aí. Pulando então para outro caso, tem 5 minutos, mas já está acabando. Okay? Foi um caso lá de Santa Catarina, que a gente trabalhou em conjunto com a Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, onde envolveu aí o estudo, a investigação, né, de um caso aí de desova de cadáver, tá? No município de Araquari, ok? Então, o questionamento era se a areia que estava presente no corpo da vítima era parecida, né, com a areia de algumas das praias ali da região, tá? Então, por exemplo, praia de Ubatuba, Praia Grande, Praia do Ervina, né? Então, foi feita a amostragem nessas praias, né, e comparado com a areia do corpo, né, do cadáver que foi desovado. Então, tá aí, né, cada praia foram 3 pontos de coleta, né? Agradeço muito a perita lá do estado de Santa Catarina, a Bruna, né? Que realizou, né, a coleta do material para a gente, enviou, né, lá para o CETEC lá de Curitiba. Então tá aí, né, o POP da Samara. E aí tá o fluxograma das técnicas analíticas que a gente aplicou. Então foi basicamente análise química, né, por fluorescência raio-x, análise de cor, análise de minerais pesados, né, que foi muito importante, vocês vão ver como importante foi. Então tá aí, né, então basicamente só areia, a gente quase não tem argila, né, muito pouco, né, se tiver de silt nessas amostras, né, então eventualmente, né, quando são crimes assim realizados, né, em região costeira, né, o perito, né, o pesquisador, ele vai ter que então aprender a trabalhar com areia, não tem muito como fugir disso, né. E como a gente trabalha geralmente com areia na sedimentologia clássica, né, trabalhando com minerais pesados, com granulometria, né, e assim vai, né. Grau de arredondamento, esfericidade. Então a gente já consegue comparar aí visualmente a amostra do corpo, né, ver que ela é muito diferente do local do descarte, um pouquinho talvez diferente de Praia Grande, né, mas ainda fica aí com vários pontos em aberto, tá. Em relação à cor, também não deu para dizer muita coisa, tá, só que é muito diferente do local de descarte, então a gente já começou a poder trabalhar com esse cenário aí de exclusão, né.
que a areia do corpo não faz muito sentido quando a gente compara com o solo ali proveniente do local do descarte, tá? Mas também não dá para inferir muita coisa a respeito disso. Em termos granulométricos, a gente já começa a encaixar aí a amostra do corpo com algumas praias, tá? Específicas ali da região, como, por exemplo, Praia do Ervino, né? Tá ali em vermelho, né? Círculo em vermelho, e também Praia Grande, tá? Então, em alguns cenários, a gente consegue botar dentro também, né, da Praia de Ubatuba, mas o que a gente começa a observar aos poucos aí nesse estudo é que em todos os cenários, a Praia do Ervino, ela tá sempre compatível com a amostra do corpo, tá? Vocês vão ver depois mais no final. Então, foi assim que o raio-x não serviu muito, porque a presença do silício, né, do óxido de silício é muito alta em areia de praia, então não deu para discriminar muito bem, tá? Mas aí entra a questão dos minerais pesados, tá? Só pelo fato de a gente contar quantos minerais pesados tem na amostra, né, então a abundância total de pesados, a gente já começa a ver que a amostra do corpo, né, que tem cerca de 3% de pesados, já é mais compatível com Ervino ou Ubatuba, né? E Praia Grande, por ser uma praia de granulometria mais grossa, então a gente tem poucos minerais pesados, tá? No geral. Então a gente consegue classificar também em termos de estabilidade de minerais pesados, tá? Então entre instáveis, ultraestáveis, moderadamente, assim por diante. E também identificar as espécies de minerais pesados presentes também em cada amostra. Então, tá ali, ó, zircão, turmalina, rutila, epidoto, hornblenda, girina, nalgita, todas essas espécies de minerais pesados e a distribuição delas, né, em termos de abundância acumulada em cada praia, tá? Então, daí a gente consegue já ver uma certa diferença, né, bem ínfima entre o corpo e o Ubatuba, e também uma leve semelhança aí em termos de espécies, né, entre Praia Grande e Praia do Ervino, né, apesar de Praia Grande ter muito pouco pesado, né, os que tem são um pouco parecidos aí com a amostra coletada no corpo da vítima. Outro estudo interessante foi trabalhar com morfometria dos grãos de zircão, né, o zircão aí eu creio que o mineral mais estável que exista, né, mais resistente em temperismo, tanto que a gente datou o planeta, né, usando um cristal de zircão. Então a gente fez esse trabalho inédito aí de medir o grau de arredondamento e grau de esfericidade de diversos aí, dezenas de grãos de zircão presente na amostra, tá? Então a gente mede isso, quantifica o arredondamento da esfericidade, consegue traçar linhas aí de regressão, e a gente viu então que as amostras, os grãos de zircão presentes na areia encontrada no corpo, eles se aproximavam aí, né, pouco mais, né, das areias da Praia Grande e da Praia do Ervino, né, e se afastava um pouco da Praia do Ubatuba. Então, o que todo esse cenário diz pra gente, né? Se a gente vê técnica analítica uma por uma, a gente vê que em todas as situações a Praia do Ervino, ela estava compatível, né, muito compatível com a amostra questionada, né, e as outras praias só em determinadas técnicas aí que foram aplicadas, né. Então, no geral, fazendo uma análise de componentes principais, a gente vê que a amostra questionada encaixa, né, dentro do conjunto da Praia do Ervino. E em termos de similaridade também foi a praia onde teve maiores valores, né, em torno de 91,7%, tá? Comparado com as demais. Então, eu quis trazer, né, esses dois estudos de casos para vocês e falar aí brevemente, que já estourou meu tempo, sobre o que a gente está fazendo agora na Polícia Científica do Paraná. Então, estamos estabelecendo, né, protocolos para começar a lidar com a amostra de solo e sedimentos, tá? Em local de crime. Então, a gente construiu aí, com apoio, sem apoio da PCF, né, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, esse projeto não teria como acontecer, tá? Então, sou muito grato ao Camargo por ter patrocinado, né, esse projeto. Muito feliz de saber que a gente pode contar com o apoio da PCF e também o Centro de Ciências Forenses da Universidade Federal do Paraná, que também contribuiu, né, financeiramente, né, através de patrocínio, para a gente conseguir tocar também esse projeto, tá? E, obviamente, a Polícia Científica e o Governo do Estado. Construímos aí 60 maletas de coleta de vestígio de solo, e estamos nesse momento, atualmente, agora, nesse instante, distribuindo essas maletas para todas as 18 unidades
da Polícia Científica do Paraná no interior, e as unidades aqui também de Curitiba, tá? Muitas dessas maletas estão a caminho da Polícia Federal também, para ser utilizadas aqui em Curitiba, Brasília, né? Berlândia também. Então tá aí, né, nossa maleta. Então tem que ser uma coisa bastante simples, né, para que todos os peritos de todas as áreas entendam, né, como pode ser feita uma coleta, tá, de vestígio de solo. Tá aí as unidades da Polícia Científica, né, então aqui em Curitiba, CCP, Ambiental, Trânsito e Engenharia Patrimônio, né, são as unidades especializadas aí, as seções especializadas que vão receber essas maletas, tá. Foi construído também um guia de boas práticas para orientar os peritos na coleta, né? Não só na coleta, mas também na análise, na caracterização, na interpretação desses dados, tá? Que está disponível já no intranet da Polícia Científica para todos terem acesso. A gente espera em breve também disponibilizar para os peritos de outros estados também. Okay. Então é isso. Muito obrigado, galera. Valeu. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre areia, investigações. Valeu. Obrigada, Matheus. Obrigada por sua participação. Bom, cara, que assunto sensacional, né? Eu fico muito encantada com esse assunto. E antes da gente passar para a fase de perguntas, eu quero só dar um informe que as pessoas que desejam colocar perguntas aos palestrantes, que devam escrevê-las num campo chamado QIA, que tem na plataforma Zoom, tá bom? A gente pede que não coloque no chat, porque como está havendo muitas interações, está chovendo comentários aqui de parabéns, a gente se perde e a gente não consegue ler todas. E a fim também só de encaminhamento, né, para um teto em função do nosso horário que está muito apertadinho, a gente vai limitar a responder 4 aqui junto ao participante, e as outras que vierem serão respondidas depois, durante todo o evento, tá bom? Então, vamos lá, Matheus, vamos começar aqui. Bora. A primeira é do Eduardo Andrade. Tem o seguinte: bom dia, doutor. Considerando os 3 tipos básicos de solo, inclusive a fração arenosa, gostaria que comentasse sobre a importância da medição da densidade pura e simples do solo seco e homogeneizado para triagem inicial em uma análise forense. A Irina Pegna faz um comentário. Aqui no Brasil, a Embrapa se utiliza de um modelo de densidade real por picnometria para triagem de solos para seleção de plantio. Ele dá complemento. E gostaria de saber se seria aplicável a exclusão inicial da amostra em relação a uma fração incriminada coletada no local de crime. Bom, eu vou separar sua pergunta, tá, Eduardo? Que são muitas coisas. Então, vamos lá. Eu vou pegar o início e a outra responde depois, tá? Ele gostaria que você comentasse sobre a importância da medição da densidade pura e simples do solo seco e homogeneizado para triagem inicial e análise forense. Vou meter a essa e a outra a gente responde no privado, ok? Então, eu pessoalmente nunca trabalhei, né, com análise de densidade do solo, né? Talvez um pouquinho ali, sei lá, na faculdade, em geotecnia, né, que a gente trabalha bastante com densidade, né? E também não sou agrônomo, né, para trabalhar tanto assim, como você comentou, né? Mas eu creio que eventualmente pode ser sim uma assinatura interessante do solo, tá? A medição da densidade, mas tem que levar em consideração que assim como, por exemplo, deu a demonstração lá que uma fonte sedimentar, ela tem um produto sedimentar, né, uma areia ali, ela tem múltiplas fontes, né? Múltiplas proveniências, né? Então, a mesma situação se aplica para um vestígio lá que o perito coletou no pneu, né? Aquele solo que está ali, ele é um solo que ele é o produto da junção de várias fontes, né, de vários locais diferentes onde aquele veículo passou. Então, você tem que pensar nisso, né? A característica ali que eu estou medindo daquele solo, ela não vai refletir diretamente um lugar, né, um ponto lá no espaço, né? Ela vai refletir a contribuição, né, de vários locais diferentes, e a média ponderada ali, talvez, né, vai ser o que está naquele solo ali questionado, tá? Então, eu não sei, geralmente
durante, né, o processo aí de retenção, né, e transferência de solo, né, de uma fonte, né, para um objeto, né, em termos forenses, né, a gente observa a perda das frações mais grossas, né, do solo. Então, geralmente a fração areia, grânulo, elas se perdem durante o caminho, né, elas não têm toda essa capacidade de retenção, e o que a gente gruda no material é a fração mais fina, né, argila e silt. Aí entra aí a questão da disponibilidade de cargas, né, desses argilominerais, por exemplo, a CTC, né, ela tem uma importância muito grande em atribuir aos argilominerais essa capacidade, né, de atração eletrostática a objetos, tá? Então, tem que pensar nisso, né, que o que você vê ali no vestígio questionado, ele é só posso dizer, um sinal muito pequeno do que é a fonte que originou ele, né, ou a múltiplas fontes que originaram aquele vestígio. Mas especificamente da questão da densidade, eu não tenho conhecimento aí para te responder, né? Ok. A continuidade da pergunta dele tem outra também, feita logo abaixo, a gente responde em separado, tá? Okay. Continuando, a pergunta da Aline Santos é a seguinte: vocês utilizaram a técnica de fingerprints para identificação de segmentos em qual análise? De fingerprint? Como assim? A questão dela é essa, técnica de fingerprints para identificação de sedimentos em qual estudo de caso, acredito eu, que o Deus está te perguntando, né? Qual estudo de caso deve estar se reportando? Usar a técnica do fingerprint para identificação de sedimentos. Eu não desconheço a técnica do fingerprint. Desculpa, não sei se está querendo dizer alguma técnica aí que eu não conheço, mas entendi a pergunta, desculpa. A gente usou, enfim, análise de minerais pesados, análise química, mineralógica. Porque, na verdade, quando fala fingerprints, ele está falando identificação química. Talvez isso que aí foge um pouco da sua área de ação, mas fique tranquilo com relação a isso. A gente fez análise em termos químicos, aí enfim, questão interessante, né? Prioridade, sempre técnicas não destrutivas ou semidestrutivas, porque o material é muito pouco, né? No caso da Samara, eu sempre dou ela de exemplo, meio grama, né? De solo, né? Então, enfim, é muito pouco você aplicar uma técnica destrutiva. No caso dela, conseguiu, né? Mas eu geralmente aplico termos químicos, análise por espectroscopia de fluorescência de raio-x portátil. Então, aquela pistola mesmo, eu vou lá, miro lá na amostra e analiso, né? Não consome nada, né? Posso realizar replicados aí quanto eu quiser. O conjunto de todas as análises que você fez. Isso. Ok. O que eu faço geralmente, né? Eu caracterizo quantitativamente todas as minhas amostras e aplico análise estatística multivariada. Tá? Então, análise de componentes principais, análise de similaridade, aí vários tipos de similaridade, né? Mas eu geralmente aplico o Bray-Curtis, né? Do estudo da Samara, né? Então, porque é um método estatístico aí de similaridade mais voltado para abundâncias, né? Composicionais. Mas geralmente é isso, né? A minha impressão digital que eu vou fazer é análise estatística multivariada que vai me dar, tá? Então, a partir de dados quantitativos. Ok. Tranquilo. A pesquisadora doutora Carla Ceramis, ela tem pesquisas nessa área, então ela traz aqui sua contribuição. Obrigada, professora. Inclusive, a próxima pergunta é a dela. Ela parabeniza pelo trabalho, está aqui dizendo que é interessantíssimo, e pergunta como fizeram a quantificação mineral do seu primeiro estudo de caso trazido aqui na palestra. Tá, no primeiro estudo de caso, né, que eu mostrei lá do fuzil, a gente fez uma análise semi-quantitativa, tá, dos minerais pesados. Então, a gente trabalhou com abundância relativa só. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Dá para ver aí, né? Então, a gente não disse exatamente, tem 32,7% de quartzo, né? Então, a gente só
trabalhar com a abundância, putz, perdão, esqueci de colocar na legenda ali, né? Mas quanto maior o número de X, tá, é a maior a abundância aí da espécie mineral. Então a gente fez essa caracterização semi-quantitativa por meio de microscopia óptica, tá? Então, principalmente usando o Leica ali, o DGM-6, tá? Ajudou muito a gente nesse caso. Então a gente fazia um mosaico da lâmina, tá? Da nossa amostra, e daí fazia essa análise semi-quantitativa aí. Acho que é isso. Ok, e a última pergunta, do Mauro Renault, diz, nos estudos de caso ilustrados, quanto tempo foi necessário para realizar os estudos e os exames? E na complementa, o senhor consideraria viável, do ponto de vista, essa aplicação para as rotinas forenses? Tá, ok, quanto tempo? No trabalho ali do primeiro estudo, né, foram cerca de 2 semanas de trabalho laboratorial, para a gente conseguir caracterizar todas as amostras, tá? Isso porque o laboratório ele tinha disponível, enfim, uma gama muito grande, né, de equipamentos analíticos, então isso facilitou muito, né. No segundo caso, a gente trabalhou com equipamentos da universidade e da Polícia Federal também, e foram, putz, eu não lembro agora exatamente o tempo, mas também foi em torno aí de 2 ou 3 semanas aí de processamento de amostra, tá? Se eu considero viável, sim, tá? Mas tudo depende, eu sei como que é a rotina, né? A Polícia Científica aqui do Paraná, enfim, tudo entra na fila das prioridades, né? Mas eu creio que a gente está indo no caminho agora, né, de tentar reduzir esse tempo, tá? De processamento de amostra, principalmente porque os métodos eles são muito parecidos e graças a parcerias que a gente está tendo com a universidade, a gente tem acesso cada vez mais fácil a equipamentos analíticos, tá? Então, eu creio que é sim viável, tá? Mas a gente tem muito trabalho pela frente para reduzir esse tempo, tá? De processamento, né, de amostra e de entrega do laudo. Acho que é isso. Acho que eu, Ok. com certeza, considero viável sim. Tá? Muito obrigada, Matheus. E, inclusive, essa questão de viabilidade, de infraestrutura, a gente pode chegar, né? Mauro, já convido você a continuar conosco aqui para o debate no final do dia. A gente tem que trazer esses pontos para a gente começar a fomentar esse tipo de discussão, né? A gente saber o que é de fato aplicável, o que não é, né? Ter também para trazer curiosidade, que eu acho que ficou aí para todos os presentes do que tem dentro dessa maleta. A gente discute isso depois, tá bom? Muito obrigada, Matheus, por sua participação.